Existe uma parte de você que sabe, com uma clareza quase silenciosa, que chegou o momento de fazer algo que você tem adiado. Não por medo do mundo, mas por medo de decepcionar alguém. Libra, esse vídeo é sobre isso. Sobre o instante em que você se escolhe sem culpa e percebe que isso não destrói nada ao redor. Pelo contrário, isso muda tudo. Fica até o final, porque o que vai ser dito aqui pode transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo a partir de agora. Você cresceu aprendendo que ser bom significava estar disponível. Que amar era ceder. Que manter a paz exigia silêncio, mesmo quando algo dentro de você gritava por atenção. E por muito tempo, essa lógica funcionou. Ou pelo menos parecia funcionar. Porque as pessoas ao redor estavam satisfeitas, as relações pareciam estáveis, e você se sentia necessário. Mas com o tempo, algo começou a rachar. Não era raiva, não era mágoa. Era cansaço. Um tipo específico de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. O cansaço de viver se ajustando ao que os outros precisam enquanto suas próprias necessidades ficam sempre para depois. E esse depois nunca chega, Libra. Ele simplesmente vai se acumulando até que um dia você percebe que está vivendo a vida de todo mundo menos a sua. O pano de fundo dessa fase que você está atravessando é exatamente esse. Uma energia que está te convidando a olhar para dentro e reconhecer que existe uma diferença enorme entre ser generoso e se anular. Entre ser gentil e se trair. Entre buscar harmonia e perder sua identidade. Essa diferença pode parecer sutil, mas ela é a raiz de tudo que tem doído sem explicação aparente. Aquela angústia que aparece no meio do dia. Aquele vazio que surge quando todos estão felizes e você deveria estar também. Aquele incômodo silencioso que te faz querer ficar sozinho sem saber exatamente por quê. Tudo isso tem uma origem. E a origem é que você parou de se ouvir para ouvir os outros. Parou de se priorizar para priorizar as expectativas. Parou de ser honesto com seus desejos para ser confortável para quem está ao lado. Escolha um. Existe um momento na vida de todo libriano em que a balança que ele carrega como símbolo deixa de ser uma virtude e passa a ser uma armadilha. Isso acontece quando você percebe que está equilibrando tudo ao redor, mas internamente está completamente desbalanceado. E esse momento é agora. Essa fase astrológica está te pressionando, não para ser egoísta, mas para ser honesto. Honesto sobre o que você quer. Honesto sobre o que te machuca. Honesto sobre o que não funciona mais, mesmo que pareça bonito por fora. A honestidade que está sendo pedida de você não é a que expõe os outros, é a que expõe você para si mesmo. É olhar no espelho e dizer que não quer mais aceitar menos do que merece. É reconhecer que algumas relações funcionam apenas porque você carrega o peso sozinho. É admitir que algumas escolhas que pareciam maduras eram na verdade fugas do confronto. E o confronto aqui não é com outra pessoa, é com a sua própria tendência de evitar desconforto a qualquer custo. Porque esse custo tem sido alto demais. Tem sido sua energia, sua saúde emocional, sua criatividade, seus sonhos. Tem sido você, Libra. O preço de manter tudo bonito foi deixar de lado o que era verdadeiro. E a verdade, mesmo quando desconfortável, é o único caminho para uma paz que não dependa da aprovação de ninguém. Você não precisa convencer ninguém de que suas escolhas são válidas. Você não precisa justificar porque quer mais. Você não precisa pedir desculpas por ter necessidades próprias. E quanto mais cedo você absorver isso, mais rápido a transformação acontece. Porque a transformação não vem de fora. Ela vem do momento em que você decide que sua opinião sobre si mesmo importa mais do que a opinião dos outros sobre você. Escolha 2. Agora vamos falar sobre uma coisa que Libra raramente admite em voz alta. Você tem medo de ser visto como difícil. Tem medo de que ao estabelecer limites, as pessoas pensem que você é ingrato, frio, distante. E esse medo te manteve preso por anos em situações que já não te serviam. Relacionamentos que exigiam mais do que devolviam. Amizades que só funcionavam quando você estava dando. Ambientes de trabalho que sugavam sua energia porque você não sabia dizer que não. E sabe o que é mais doloroso? Você sabia. No fundo, você sempre soube que algo estava errado. Mas o medo do julgamento era maior do que o desconforto de continuar assim. Só que agora algo mudou. A energia que está se movendo ao seu redor está tornando impossível ignorar. Cada vez que você engole uma verdade, o corpo responde. Cada vez que você aceita menos do que merece, a frustração cresce. Cada vez que você tenta ser a versão que os outros esperam, a exaustão aparece mais rápido. Isso não é fraqueza, Libra. Isso é o seu sistema inteiro te dizendo que chegou a hora de mudar. E mudar aqui não significa explodir, brigar,
cortar laços de forma agressiva. Significa se posicionar. Significa olhar para alguém e dizer com calma que aquilo não funciona para você. Significa escolher o que te faz bem sem sentir que está roubando algo de alguém. Porque quando você se escolhe, você não está rejeitando ninguém. Você está dizendo ao universo que finalmente entendeu seu próprio valor. E o universo responde a isso. Ele sempre responde quando alguém para de se sabotar e começa a se honrar. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Escolha 3. Tem uma cena que se repete na vida de muitos librianos e talvez você se reconheça nela. Alguém te pede algo. Você sabe que não quer fazer. Mas antes mesmo de pensar, já está dizendo sim. E depois fica ali, ressentido, frustrado, perguntando por que aceitou. Essa cena não é sobre a outra pessoa. É sobre um padrão que foi instalado em você desde muito cedo. O padrão de que seu valor está diretamente ligado à sua utilidade. De que se você não for útil, não será amado. De que se você disser não, será abandonado. E esse padrão é mentira. É uma mentira antiga, repetida tantas vezes que parece verdade. Mas não é. Seu valor não depende do que você faz pelos outros. Seu valor existe simplesmente porque você existe. E quando você começa a operar a partir desse entendimento, algo mágico acontece. As relações que eram baseadas em troca desbalanceada começam a cair. As pessoas que só estavam ao seu lado pelo que você oferecia começam a se afastar. E no começo, isso dói. Dói porque parece solidão. Mas não é solidão, é espaço. Espaço para as pessoas certas chegarem. Espaço para as oportunidades verdadeiras aparecerem. Espaço para você finalmente respirar sem o peso de ser tudo para todos. E nesse espaço nasce algo que Libra raramente experimenta em sua plenitude: liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser sem consequências, mas a liberdade de ser quem você realmente é sem medo de perder quem está ao redor. Porque as pessoas que te amam de verdade não vão embora quando você estabelece limites. Elas ficam. E ficam com mais respeito. Escolha 4. Vamos falar sobre uma decisão específica que está diante de você agora. Talvez você saiba exatamente qual é. Talvez ainda esteja fingindo que não. Mas existe algo que precisa de uma resposta e essa resposta só pode vir de você. Nenhum conselho vai resolver. Nenhuma opinião externa vai trazer a clareza que você precisa. Porque essa decisão não é lógica, ela é emocional. Ela envolve abrir mão de algo que parece seguro para abraçar algo que parece incerto. E Libra odeia a incerteza. Você prefere a dor conhecida ao medo do desconhecido. Mas essa preferência tem te custado demais. Tem te custado crescimento. Tem te custado oportunidades. Tem te custado a chance de viver algo que realmente combina com quem você está se tornando. Porque você está mudando, Libra. Mesmo que não perceba, mesmo que tente resistir, você não é mais a mesma pessoa de 6 meses atrás. Seus valores mudaram. Seus limites mudaram. O que você aceita mudou. E quando você muda por dentro, o mundo precisa mudar por fora também. Caso contrário, tudo começa a apertar. As roupas antigas não servem mais, nem no sentido literal nem no metafórico. E é por isso que essa decisão está aí. Ela não apareceu para te punir, apareceu para te libertar. Ela está te dando a oportunidade de alinhar sua vida externa com a pessoa que você se tornou internamente. E sim, vai ser desconfortável. Sim, algumas pessoas não vão entender. Sim, pode parecer que você está perdendo algo. Mas o que você ganha em troca é infinitamente mais valioso. Você ganha autenticidade. Ganha paz. Ganha a sensação rara e preciosa de estar vivendo a sua própria vida, e não a versão editada que parecia mais aceitável. Algumas pessoas observam, outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Escolha 5. Existe uma coisa que você precisa parar de fazer imediatamente. Parar de usar a empatia como desculpa para aceitar o inaceitável. Sim, você sente o que os outros sentem. Sim, você entende os motivos por trás das ações alheias. Sim, você consegue ver o lado de qualquer pessoa em qualquer situação. Mas isso não significa que você deve tolerar tudo.
Entender por que alguém te machuca não torna a dor menos real. Compreender a origem do comportamento de alguém não te obriga a permanecer exposto a ele. E essa é uma armadilha perigosa para Libra. Porque a sua capacidade de compreensão é tão grande que você acaba justificando coisas que jamais deveria justificar. Acaba perdoando antes mesmo de processar a dor. Acaba voltando para situações que seu instinto já havia descartado porque sua mente encontrou uma explicação razoável. Mas a razão nem sempre é aliada quando se trata de proteger o coração. Às vezes, a escolha mais inteligente é a que parece menos equilibrada. Às vezes, o ato mais justo é ser parcial a favor de si mesmo. E isso não te torna uma pessoa pior. Isso te torna uma pessoa inteira. Uma pessoa que reconhece que sua compaixão tem um limite. Que sua paciência não é infinita. Que seu coração também precisa de cuidado, e não apenas de exercício. Porque é isso que você tem feito, Libra. Tem exercitado o coração em favor dos outros sem nunca parar para nutri-lo. Tem dado tanto que esqueceu como é receber. E receber não é fraqueza. Receber é uma forma de honrar a energia que você coloca no mundo. É dizer que você também merece voltar de mãos cheias. Escolha 6. A culpa é talvez o sentimento mais inútil que existe, e ainda assim é o que mais governa a vida de um libriano. Culpa por dizer não. Culpa por querer mais. Culpa por não estar disponível. Culpa por priorizar a própria saúde emocional. Culpa por existir de uma forma que não agrada a todo mundo. E essa culpa precisa acabar agora. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, agora. Porque a culpa que você sente não é baseada em algo que você fez de errado. Ela é baseada em uma expectativa impossível que você colocou sobre si mesmo. A expectativa de nunca decepcionar ninguém, de nunca causar desconforto, de nunca ser a razão do incômodo alheio. Mas essa expectativa é desumana. Ninguém consegue viver assim. E tentar viver assim não te torna uma pessoa melhor, te torna uma pessoa vazia. Porque cada vez que você engole um desejo para não incomodar, uma parte de você morre. Cada vez que você abre mão de algo importante para manter a paz, uma parte da sua essência se perde. E com o tempo, sobra uma versão sua que é agradável para todos, mas irreconhecível para você. Esse ciclo precisa acabar. E ele acaba quando você entende uma verdade simples. Se alguém se sente incomodado porque você decidiu se respeitar, o problema nunca foi seu. O problema sempre foi da expectativa que essa pessoa tinha sobre você. E você não é responsável pelas expectativas dos outros. Você é responsável apenas pela sua integridade. Apenas pela sua verdade. Apenas pela sua paz. E quando você assume essa responsabilidade de verdade, a culpa se dissolve. Não porque você se torna insensível, mas porque você finalmente entende que se cuidar não é um ato de egoísmo, é um ato de sobrevivência. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir é talvez a mensagem mais importante que você pode receber neste momento. Tudo o que foi dito até aqui não é informação. É um espelho. E o que você faz diante de um espelho define os próximos capítulos da sua história. Você pode olhar, reconhecer a verdade e escolher agir. Ou pode desviar o olhar e voltar ao mesmo padrão de sempre. Mas o fato de você estar aqui, ouvindo até este ponto, diz algo sobre você. Diz que existe uma parte sua que está pronta para mudar. Que está cansada de viver pela metade. Que sabe que merece mais e não quer mais fingir que está tudo bem quando não está. Essa parte é a mais corajosa que existe em você, Libra. E é ela que vai te guiar daqui para frente, se você deixar. A escolha de se priorizar sem culpa não é um evento. É uma prática. É algo que você constrói dia após dia, decisão após decisão. E cada vez que você escolhe a si mesmo, a base fica mais sólida. Cada vez que você diz não sem se desculpar, a confiança cresce. Cada vez que você honra um desejo seu sem pedir permissão, a vida responde com algo melhor. Isso não é teoria. Isso é o que acontece quando alguém para de se trair. O mundo inteiro se reorganiza ao redor de quem tem coragem de ser autêntico. E você, Libra, está nesse ponto. O ponto de virada. O ponto em que a balança finalmente pesa a seu favor. Não porque alguém permitiu, mas porque você decidiu. E essa decisão, essa simples e poderosa decisão de se escolher, muda tudo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.